Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 1. Mateus 1, do 18 até o 25. Você pode ficar assentado do jeito que você está. Nós vamos estar lendo. E eu quero trazer algo para falar ao seu coração nessa noite. Eu creio que Deus tem um recado profético para nós. Esse não é um sermão, mas sim um recado, uma direção profética para nós nesse tempo. Mateus 1, do versículo 18 até o versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E despertado José do sono, fez como lhe ordenara o Senhor, o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Espírito Santo, ajuda-nos a entender a tua palavra e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. O tema daquilo que eu quero dizer para você nessa noite é: vai terminar bem. Você está entendendo, irmão? Você recebe isso aí? Vai terminar bem. Você pode profetizar isso sobre a vida de alguém? Dizer: vai terminar bem. Vai terminar bem. Vai dar tudo certo, meu irmão. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiarmos e orarmos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, mas se a gente colocar, vai dar tudo certo. Só os raízes conhecem essa música. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai terminar bem. Semana passada nós falamos sobre o milagre do momento. No mês dos milagres a gente não poderia falar outra coisa. Começamos falando do encontro que o anjo teve com Maria, anunciando para ela que ela era agraciada, que a graça de Deus estava sobre a vida dela, de que o Espírito Santo viria sobre ela, um relacionamento íntimo com o Senhor, que a palavra estava sendo gerada dentro dela, uma palavra liberada muda a nossa história, e que ela seria testemunha para as gerações que viriam. O que fazer quando a gente recebe de Deus anúncios, promessas de milagres, mas nós nos sentimos tão pequenos para viver esses desafios? Porque na verdade, as promessas de Deus, os milagres que Deus quer operar em nós, muitas vezes mais nos fazem sentir amedrontados, preocupados, ansiosos e desesperados do que abençoados. Os milagres que Deus quer fazer em nós, muitas vezes despertam sentimentos estranhos. Porque muita gente quer viver milagres, quer experimentar milagres, mas não quer viver processo de milagre. Muita gente acha lindo quando alguém conta um testemunho de um milagre, mas só aquela pessoa que passou o milagre sabe qual é o processo que aquele milagre teve que viver, teve que se desenrolar para chegar na conclusão daquele testemunho.
São tantas coisas, irmãos, que acontecem conosco. São tantas coisas que às vezes a gente quer viver o projeto de Deus. Quando o Senhor nos deu o início do ano de 2000, lá no mês de outubro, novembro de 2020, o Senhor disse para nós: olha, o ano de 2021 vai ser um ano do recomeço. E nós profetizamos um ano do recomeço. Só que recomeçar, irmãos, a gente diz glória a Deus, mas recomeçar é bem difícil. Se levantar diante de uma queda moral, se levantar diante de uma viuvez para um novo relacionamento, ou de uma separação que não foi amistosa, uma separação que deixou muitas marcas. Alguém que começa de novo, é mandado embora do emprego e tem que voltar ao mercado de trabalho para recomeçar, para buscar uma porta, para se submeter a uma outra coisa que às vezes nem é tudo que você queria, mas que é a única coisa que você tem agora para trazer pão para dentro do seu lar, para trazer sustento para a sua família. É difícil se recompor em fé quando você recebe do médico uma notícia: é fatal, é letal e daqui a um tempo você não vai viver mais. Como se reerguer? Como recomeçar diante de caos, diante de situações terríveis que acontecem conosco? Meu irmão, recomeço é um mistério de Deus. Viver experiências novas. Quando o Senhor fala que as coisas passadas já ficaram para trás e eis que se faz nova todas as coisas. É lindo a gente dizer amém, glória a Deus, mas só quem sai de um lugar, abandona tudo e começa uma nova vida num outro lugar, sem conhecer ninguém, sem saber nada, sem ter nenhuma amizade firmada, sem ter uma base, sem poder confiar, sem poder ter ninguém para chorar junto, é muito difícil. Recomeçar é difícil. E quando a proposta de Deus é fazer nova todas as coisas, a gente é rápido para dizer glória a Deus. Mas quando Deus põe a gente no processo, sabe o que a gente faz? A gente quer sair correndo dele, porque a gente diz assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Até quando eu vou ter que continuar procurando emprego? Até quando eu vou ter que ficar sozinho? Até quando eu vou ter que passar por esse processo de novo? Até quando eu vou ter que ser humilhado para ser exaltado? Até quando eu vou ter que dizer não para dizer sim? Até quando eu vou ter que dizer sim para dizer não? Recomeçar não é fácil. E nós começamos o ano de 2021 e eu tenho certeza que muitos processos na nossa vida passaram por uma experiência de recomeço. Chegar numa nova igreja, formar amizades, conhecer pessoas, exercer ministério, gerar credibilidade, mudar de casa, mudar de cidade, mudar de situações, enxergar a vida diferente, tentar reconstruir um novo normal. Isso foi um recomeço para nós. Como é que a gente faz as coisas agora? Como é que a gente lida com os nossos planos? Como é que a gente põe em xeque aquilo que é verdade? Porque muitas vezes, irmãos, os milagres de Deus, todo milagre que o Senhor quer realizar na nossa vida, vem como um presente de Deus para você. Mas muitas vezes, nem é o problema do presente que Deus está nos dando, mas o papel de presente em que Ele está embrulhado. Muitas vezes nós não reconhecemos o presente. Como a gente vai conhecer o presente se a gente não desembrulhar ele? E o desembrulhar o presente, porque quando o presente chega, ele vem estranhamente embrulhado. Ele vem no meio de caos, de confusão, no meio de situações que vão mexendo com a gente, que mexem com as nossas emoções, que muitas vezes a gente se pega dizendo: meu Deus, isso realmente é bênção de Deus sobre a minha vida? Ou isso é uma estratégia do diabo para acabar comigo? No contexto do Natal, a gente vê uma frase que você pode pegar ela em todas as vezes que o Senhor entra no primeiro Natal para dar a boa notícia da chegada do menino Jesus. Para Maria foi: não temas, você é agraciada do Senhor. Para José, que lemos aqui hoje, não temas, você pode receber a sua esposa. Para os pastores que estavam amedrontados no campo, não temas. Há uma frasezinha que aparece no contexto do primeiro Natal, que é muito recorrente. Na verdade, essa frase aparece muito diante da Bíblia, em muitos aspectos. Diante de pessoas, situações, na Bíblia a gente vai ver essa frase muitas vezes: não temas, não temas, não tenha medo, não se assombre. Isso significa que o primeiro Natal não foi cheio de luzes,
celebrações, comida, presentes. Não foi tão glamuroso, tão cheio de celebrações como a gente está acostumado. Semana que vem é culto de Natal, a gente enfeita tudo, a gente faz cantata, a gente chora de alegria. Porque muitas vezes, irmãos, o milagre que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida só vai ter sentido no retrospecto. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando eu olho para trás, aí eu vejo: o Senhor foi bom comigo naquela situação. Enquanto eu estou passando aqui o processo, muitas vezes eu nem enxergo que ele é um milagre. Eu nem enxergo que portas que se fecham são aquilo que vai me trazer solução. Eu não enxergo que às vezes a resposta que eu recebo, que não é favorável à minha vontade, é na verdade um livramento que Deus está me dando. Eu não enxergo que às vezes aquela pessoa que se afastou, que foi embora, que me feriu, era na verdade Deus me dizendo: eu estou separando você, eu estou guardando você, eu estou consagrando você para algo maior. No caminho do processo do milagre, a gente não vê, mas milagre muitas vezes, presentes de Deus, só são concebidos, celebrados no retrospecto. Quando eu olho para trás, quando eu vejo lá atrás: foi ali que o Senhor me abençoou. Foi bom que eu fui afligido. O salmista diz: foi bom que eu fui afligido. A gente só consegue dar glória a Deus depois que a gente olha para trás. Meu irmão, eu vim aqui da parte do Senhor dizer para você que você às vezes está vivendo no meio do processo, não está vendo, mas o Senhor é bom contigo. Eu vim aqui trazer uma palavra de esperança para muitos corações que estão aqui nessa noite, dizer para você: Deus é bom, o Senhor é fiel, Ele sabe o que Ele está fazendo. Você muitas vezes não está enxergando, mas o Senhor está trabalhando por você. Vai ficar tudo bem. Vocês estão recebendo essa palavra aqui, meu irmão? Caminha junto comigo, caminha junto comigo. E nós precisamos entender isso. Nós achamos José aqui, José não está celebrando. José não está tendo forças para celebrar por um milagre que está acontecendo. Imagina, José está participando do maior milagre que a terra já viu. E a gente encontra ele como? Como que a gente encontra ele, irmãos? Querendo fugir, querendo abrir mão, arranjando uma maneira, uma saída. Quem sabe, irmãos, dentro dos projetos, eu não sei se tem alguém que está me ouvindo, que está entendendo essa palavra, mas quem sabe no meio dos projetos que Deus está fazendo, está ficando pesado demais, e você já disse assim: Senhor, não dá mais para mim, eu não quero mais isso, eu não sei como eu vou chegar no final desse ano, não estou aguentando mais, e você está fugindo, e o Senhor está dizendo para você: vai terminar bem, o que eu comecei, eu mesmo vou terminar. Nós não vemos aqui José correndo para o milagre. Vou correr em direção ao menino Jesus. Pelo contrário, ele está correndo no sentido oposto. Ele está arranjando um jeito de se esquivar, de dizer: agora não, comigo não, Senhor. Porque José escolheu uma mulher que Deus escolheu também. Deus escolhe a mulher que José escolheu, pelos mesmos motivos que José tinha escolhido. Porque ela era uma mulher diferenciada, uma mulher abençoada, uma mulher que com certeza tinha características muito latentes. José se apaixona por ela, mas Deus já tinha escolhido o que José escolheu também. O que fazer quando Deus escolhe aquilo que você escolheu? Quando Deus decide usar aquilo que você separou para você? Será que às vezes, irmãos, a gente tem capacidade de dividir com Deus aquilo que a gente colocou só para nós? Porque tem muita gente que anda em crise, porque Deus está escolhendo aquilo que você está escolhendo também. Deus escolheu usar e fazer algo com aquilo que você colocou no teu coração também. E quando Deus pede para si, quando o Senhor faz do jeito dele, aquilo que poderia ser um milagre para ser celebrado, para nós se torna um desespero a ser vivido. Aí rouba o nosso sono, aí tira a nossa força de caminhar. É quando o Senhor diz assim: não, você está pensando o quê? Você está pensando tantas coisas dos seus filhos, mas os seus filhos são meus, e eu estou escrevendo uma nova história para eles.
E no processo desse milagre, eles vão ter que passar em algumas situações, algumas experiências, que eles não vão ter para onde correr mais, eles vão ter que olhar para o céu e serem resgatados. E você está dizendo, Deus me abandonou porque os meus filhos estão longe. Mas o Senhor está dizendo assim, eu que tenho a minha mão poderosa sobre eles, e eu faço do jeito que eu quero. O teu papel nisso tudo é confiar e continuar profetizando, porque no tempo certo, eu e você vamos ver milagres. Deus decidiu pegar algumas coisas, lá o seu trabalho, suas finanças, Ele diz, não, eu quero para mim, eu vou tirar de você, eu vou usar isso daí para dizer, agora eu sou a tua provisão. Você não vai confiar em ninguém, você vai confiar em mim. Você pegou alguma coisa, você se preparou, você estudou, você está com o canudo debaixo do braço, você já tinha ali a bola na frente do gol, já estava tudo certo, indicado, a pessoa certa, chegou lá na hora e disse, não, essa vaga fechou. Sabe o que era Deus dizendo? Agora é eu e você. Isso aí agora é para mim. Eu vou usar essa situação aí para honrar a tua vida. Você está disposto a viver um milagre? Você está disposto? O Senhor está perguntando para nós nessa noite. Você está disposto a viver um milagre? Você está disposto a viver o processo do milagre? Porque a gente quer coroa, mas a gente não quer sofrimento. A gente quer passar por algumas coisas e só ter o resultado delas. E eu aprendo, para a gente correr aqui, que o meu tempo já acabou, mas para a gente aprender que o Senhor está escrevendo uma história de milagres em nós, e de que a gente precisa estar ligado para não fugir dos processos que Deus está fazendo. Nesse ano de 2021, você está chegando já no próximo ano, e você não pode terminar mal esse ano. Você não pode abrir mão daquilo que Deus está fazendo lá na sua casa, na sua história. Eu vim aqui como profeta da parte do Senhor dizer para você, cuidado, porque quando esses presentes de Deus estão sendo entregues a você, você se fixa mais no papel que ele vem embrulhado do que realmente naquilo que pode proporcionar. E você às vezes descarta, diz, isso não é de Deus, isso não é para mim, eu não vou dar conta disso, isso aqui eu não tenho como continuar. E na verdade, meu irmão, o Senhor está dizendo, eu quero fazer milagres, vai terminar do jeito que eu sonhei, eu sou com você. Você não pode terminar mal esse ano de 2021. A gente é bom de começar, mas a gente é muito mal de terminar. A gente começa muito bem, mas a gente não é muito bom em terminar as coisas. Porque algumas vozes vão chegando, alguns projetos, algumas coisas na nossa cabeça vão entrando, e o inimigo é mestre em roubar de nós os milagres que Deus quer fazer. Não porque Deus é mau, mas porque o diabo é ruim. Deus é bom, Ele quer fazer, mas a gente dá oportunidades, a gente abre portas para que o inimigo roube isso de nós. Mas no nome de Jesus, essas portas vão ser fechadas hoje. Esses acessos na sua mente, no seu coração, esses acessos na sua família, quantos estão recebendo isso, meu irmão? Esses acessos vão ser fechados. O inimigo não tem autoridade de roubar nada nosso. E é por isso que nós estamos nos preparando para o ano da restituição, o ano da dupla honra, porque os planos que foram roubados, meu irmão, se prepara, porque dupla honra de Deus vai vir sobre você. Como que a gente acha José aqui? José é um homem pouco falado, não é? A gente sabe pouco sobre ele, ele aparece em alguns pontos pontuais aí, algumas situações pontuais na palavra. A gente vai ver logo no início, depois a gente vai ver ele no caso do templo, lá Jesus aos 12 anos, eles esquecem Jesus no templo, eles voltam lá, depois a gente não vê mais José. Provavelmente quando Jesus faleceu lá na cruz, morreu na cruz por nós, ele já não estava mais vivo, José já não estava mais. Mas pouco se fala, claro, os evangelistas que contam a história de Jesus, o foco era contar o que Jesus fez. E eles dão pouco a referência a respeito de José. Mas isso não tira de nós hoje o brilho de aprender com esse santo homem de Deus. Com esse homem também que foi escolhido pelo Senhor para nos ensinar. Com a sua experiência, com o seu testemunho, eu posso aprender como terminar bem. Porque José poderia ter dito não. José poderia ter perdido as maiores oportunidades da sua vida, mas ele não perdeu. E eu tenho certeza que estão aqui homens e mulheres que não querem perder oportunidades. Então a gente tem alguma coisa para aprender aqui, amém? Primeira coisa que eu aprendo com a vida de José. Primeira coisa, para eu viver milagres em Deus,
eu preciso ter 3 atitudes. Diga comigo, 3 atitudes. E eu quero dar essa chave para você nessa noite, dessas 3 atitudes, para você vencer, terminar bem experimentando milagres. Primeira coisa que você precisa fazer é perdoe, ao invés de se vingar. Essa é uma chave poderosa que eu aprendo com José. Perdoe, diga assim, o perdão é uma chave poderosa para desatar milagres. Perdoe e não se vingue. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Pensa bem. Pensa se você estivesse no lugar de José. Se a sua noiva, depois de algumas semanas, viesse com um relato para você, dizendo, olha, eu estou grávida. Mas eu estou grávida, mas eu vou te explicar. Não é assim, não. Eu estou grávida do Espírito Santo. Meu irmão, como que você se sentiria? O que passaria na sua cabeça? Como que você lidaria com uma traição? Tem gente que a traição vem, ou infelizmente aconteceu na vida de alguém, e essa pessoa se sente completamente sequelada por isso. Porque traição tem o poder de destruir a vida de alguém. É por isso que o diabo investe contra relacionamentos, porque a traição pode ser a nível conjugal, a nível de amizade, pode ser em qualquer aspecto. Porque traição é uma característica do inimigo. É algo diabólico. Eu não sei como alguém consegue ter a cara de pau de ser traidor e continuar com uma máscara na frente de alguém. Você vai ver, no casamento, não, quanto tempo está traindo? 2, 3 anos. Como que pode? Como que aguenta? Trair e continuar lidando como se nada tivesse acontecendo. Como que pode estar falando mal, está jantando a pessoa, almoçando a pessoa, está fazendo de tudo quando chega na frente, bota uma cara de, oi querido, paz, glória a Deus. Não dá. Traição é diabólico. Traição é maligno, é destruidor, deixa sequelas irreversíveis, talvez em corações que são atacadas por isso. Famílias são destruídas por traição, sociedades são destruídas por traição, amizades de ano, de infância são destruídas por traição, traição da confiança, traição da boa vontade. Traição é algo terrível. Imagina se no coração de José, numa cultura como ele vivia, uma mulher chega para ele e diz assim, olha, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo, pode ficar tranquilo, eu não tive nada com ninguém. O que passaria na sua cabeça? Nós sabemos, somos espirituais, sabemos, entendemos o porquê Jesus veio na semente do Espírito Santo. Ele veio mesmo, foi concebido pelo Espírito do Senhor, para que não houvesse pecado, nasceu sem pecado. A corrupção humana não passou nele, porque ele é fruto do próprio Deus, plantado em nós, 100% homem, 100% Deus. Mas para José, imagina esse presente, esse milagre sendo entregue, joga aí no colo de José. E aí, meu irmão, o que você faria? O que você faria nessa situação? Como que você seria capaz de conter sua raiva, sua consternação, sua frustração e, acima de tudo, o desejo de pagar com a mesma moeda? Porque quando a gente é traído, dá vontade da gente também, falou mal de mim, vou falar mal também. Fez alguma coisa, pegou o que é meu, também vou pegar o que... Não, tenho direito de a gente pagar com a mesma moeda. Como que a gente aguenta, se contém diante de notícias como essa? Eu não vejo José fazendo isso. José é uma pessoa que não perdeu oportunidades. Sabe por quê, meu irmão? Porque olha o que o versículo 19 vai dizer lá de Mateus 1. Então José, seu marido, sendo um homem justo. Versículo 19 do capítulo 1 de Mateus. Então José, sendo justo e não querendo torná-la um exemplo público, teve o desejo de repudiá-la como, irmãos? Como? Não sei se muita gente tinha condição de fazer isso não. Sabe por quê? Lá em Gênesis 38, 24 vai dizer que Judá, quando Tamar peca contra a família, engravida e era dele mesmo, ele tinha deitado com ela, tinha se fingido de prostituta e tudo mais. Quando ela trai, era o seu próprio filho que havia morrido, e ela vem como nora dizendo, olha, eu estou grávida. Sabe o que ele manda dizer? Ele manda assim, olha, traz Tamar aqui e queima ela viva, destrói com a vida dela. A lei
dizia, lá em Deuteronômio 22, do 23 ao 24, que quem se prostituísse era punido com apedrejamento até a morte. José muito bem poderia ter chamado essa lei em vigor, não podia? José poderia ter dito assim: não, isso aí não cola. Essa historinha sua aí não dá. Não, eu vou levar isso aqui a público, nós vamos fazer um escarcéu, e nós vamos fazer, e nós vamos acontecer. Mas meu irmão, José tinha algo no seu coração. José entendia que muitas vezes, para a gente avançar, a gente tem que largar as pedras pelo caminho. As pedras que vêm para machucar o nosso coração, as pedras que vêm para dilacerar a nossa alma, as feridas, as palavras que vieram para destruir com a nossa existência. José entendia algo. Vai ter consequências? Vai. Entristece o meu coração? Entristece. É o jeito que a gente encontra ele aqui, triste. A gente encontra ele aqui confuso. Quando a gente começa a ler, ele está disposto a abrir mão de tudo. Quem sabe, meu irmão, por conta de algo tão terrível que tem chegado até a tua casa, por causa de algo tão terrível que tem chegado no teu casamento, algo tão terrível que tem chegado a você como mãe, como pai, como amigo, como discípulo, como uma pessoa que não aguenta lidar com a traição. Você às vezes tem sido tentado dizer assim: vou abrir mão de tudo, não quero saber de mais nada, eu não aguento mais isso. Mas sabe o que é, meu irmão? Nós precisamos aprender com José, que muitas vezes, para seguir adiante, eu preciso perdoar. Olha o que ele faz. Você não vê um momento José se levantando contra Maria e dizendo: vou acabar com a sua vida, vou fazer da sua vida um inferno. Não, secretamente, sem querer infamar, trazer, expô-la publicamente, ele disse assim: olha, me feriu, fez isso, tudo bem, põe uma pedra sobre isso. Pode ser que essa pessoa nunca mais, o relacionamento não seja reatado. Pode ser que as coisas, porque perdoar não é esquecer, é não andar debaixo da ferida que aquela lembrança traz. Perdoar não é esquecer, a gente não esquece. A gente não esquece. Quando alguém falou, quando alguém fez, não se esquece. Mas perdoar é eu decidir não me submeter à ferida, à dor, à consequência daquela situação que veio contra a minha vida. Isso é perdão. Você vê José avançando. Olha como Deus escolhe um homem que sabia passar esse ensinamento para o seu filho. Humanamente, José tinha um coração perdoador. José tinha um coração em abrir mão, em não se deter debaixo das feridas. Nada melhor do que um pai como esse, para ser o pai do nosso Senhor Jesus, o pai adotivo. Um dia Jesus também teria que tomar a decisão de abandonar. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Meu irmão, muitas coisas é revelação do amor de Deus, mas também algumas coisas da face de Jesus. Jesus era carpinteiro, Jesus tinha algumas coisas que ele carregava da criação humana que ele teve. Meu irmão, nada melhor do que alguém que tinha um coração perdoador para poder fazer o ambiente familiar daquele que é o perdão. Perdoe. Colossenses no capítulo 3, Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Sabe qual é o maior problema do perdão? O nosso egoísmo. O maior problema do perdão é que a gente se sente superior. Enquanto o nosso coração não estiver disponível a abrir mão e se submeter, não é assim? A gente se sente superior. Meu irmão, você está atrasado. Aí você vai no mercado. Aí o caixa está passando as coisas com a lerdeza. Já aconteceu? Sempre o caixa que você... Nada contra os caixas. Às vezes tiver caixa aqui, Deus abençoe. Beijo, amo vocês. Mas você vai no caixa. O caixa que você pega é o mais atrasado. Aí você está numa pressa naquele dia. Já aconteceu, irmãos? Só balança a cabeça e dá glória a Deus. Porque às vezes o caixa está do seu lado. E aí, para não causar nenhum constrangimento agora, aí você fala assim: meu Deus, não é possível, todo caixa que eu escolho, todo mundo já passou do outro lado e eu estou aqui ainda. Aí você começa a ficar nervoso. E a gente olha aquilo como nosso inimigo. A gente começa a olhar aquele caixa como nosso inimigo. Meu Deus, não é possível, essa mulher está fazendo sacanagem comigo. Ela está de brincadeira com a minha cara.
Quando eu chegar eu vou falar com ela. Você, peraí minha filha, vamos lá, agiliza. Mal você sabe que naquele dia ela recebeu uma pior notícia da sua vida. Ou ela está lutando para manter aquele emprego. Ela está se esforçando o máximo. Está todo mundo olhando para ela naquele dia e dizendo assim, se ela não for bem naquele dia, ela vai ser mandada embora. Imagina trabalhar nessa pressão. Aí a gente se sente superior, porque o meu compromisso é maior do que o compromisso do outro. Aí sabe o que a gente faz? A gente se ira, a gente se inflama. No trânsito, né, irmãos? No trânsito, você está dirigindo, alguém te corta. Ah, filho de Baal. Ah, esse aí vai queimar no fogo da eternidade. A gente já logo levanta a mão e profetiza. Mal a gente sabe que aquela pessoa está correndo para levar alguém no hospital. Tem um carro na frente, ela está indo para socorrer alguém, está sendo imprudente, mas a imprudência dela, por conta de uma notícia que ela teve naquela hora, ela precisa chegar em algum lugar. A gente se inflama, porque o problema do perdão é que o nosso ego, às vezes, é muito grande. E aí, se a gente não lembrar, ei, peraí, abaixa essa bolinha, porque Jesus perdoou você. Não tem dívida maior do que aquela que que você tinha com o mestre, e ele já te perdoou, te lavou, te restaurou, te recebe. Todas as vezes que você diz, me perdoa, ele te perdoa. Todas as vezes que você diz, me ajuda, ele te ajuda. Todas as vezes que você se volta para ele, ele é fiel, longânimo, perdoador, compassivo, ele é fiel. Mas a gente não, você fez uma coisa conosco. E aí, meu irmão, a gente precisa entender, lá tem uma história clássica, se você for ler a história dos pais de alguns movimentos, como o da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha foi um movimento muito forte para trabalhar em socorro aos necessitados. O nome da sua fundadora se chamava Clara Barton. Clara Barton era uma mulher de Deus, uma mulher cheia de amor pelos necessitados. E ela um dia foi lembrada por uma amiga de uma coisa muito cruel que alguém tinha feito ela anos atrás. Está na sua biografia. Ela é lembrada por aquilo que alguém tinha feito que a machucou muito. Então, Clara, ela fez assim menção de que não lembrava. A pessoa falou, você lembra daquela fulana que fez tal? E ela fez menção assim de que não lembrava. E a pessoa ficou indignada e falou assim, Clara, você não lembra disso? Você não lembra dessa situação? E uma frase famosa que ficou como a marca da vida dessa mulher. Ela disse assim, não, eu só me lembro perfeitamente de um dia ter esquecido isso. Olha que lindo isso, irmãos. A única coisa que eu lembro nessa situação é que eu me esqueci dela. É que eu decidi avançar. Perdoar, irmãos, é perdoar e continuar a sua vida. Isso significa que não significa, né, que não deva haver consequências para alguém que fez algo contra você. Tem que ter, as consequências elas virão, mas isso significa apenas que você libera a raiva, você libera a mágoa, você dá a Deus esses sentimentos e você prossegue em frente para o propósito que Deus tem para a sua vida. Só vai experimentar milagres. Preste atenção nisso, meu irmão. Só vai experimentar milagre lá no seu casamento, milagre lá no seu relacionamento com seus filhos, milagre lá no seu trabalho, milagre na igreja, milagre na sua vida com você mesmo, quando você decidir esquecer para trás tudo que fica e avançar para o alvo que Deus tem para a tua vida. José tinha esse coração. Primeira coisa faz para avançar é perdoar e não se vingar. Segunda coisa, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Diga assim comigo, ouvir a voz de Deus é chave para viver milagres. Quando ele está decidido a abandonar tudo bem, fizeram, está doendo, mas eu perdoo, vou seguir em frente. O Senhor entra em ação. O anjo do Senhor aparece para ele. Na situação de José, teria sido muito mais fácil aquilo que o coração dele dizia, não é verdade, irmãos? É verdade ou não é? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Era mais fácil José seguir o seu coração, aquilo que a sua voz interior estava dizendo. A situação estava ali, ele já tinha liberado isso, não, eu vou deixar, nosso relacionamento não deu certo, eu vou embora, então eu vou seguir adiante. Era mais fácil ele prosseguir, muito mais fácil ele fazer aquilo que a razão humana diria para ele fazer. Ele tinha motivos válidos para mandar Maria embora, para puni-la, mas ele não faz, e ele decide então agora ouvir a sua voz, a sua própria voz. Mas irmãos,
quem é de Deus, quem é do Senhor, quem é nova criatura, quem tem o Espírito Santo habitando dentro de você, não anda por vista, anda por aquilo que você crê. Eu louvo a Deus porque Deus não deixa a gente entrar nas maiores burradas que a gente vai fazer na nossa vida. Não deixa, irmãos. Deus não deixa. A gente que às vezes não ouve a voz do Senhor, porque em todo o tempo Deus está falando. Deus está nos dando sinais. A gente consegue, depois que a gente entra no buraco, a gente fala, bom, bem que Deus falou mesmo, bem que a coisa não era para ser daquele jeito. Eu sabia no fundo que Deus já estava falando. O problema é que às vezes a gente não ouve a voz de Deus. Felizmente, irmãos, há uma ação sobrenatural que entra e o anjo do Senhor aparece a José. Ele aparece a José e diz para José no versículo 20 e 21 do capítulo 1 de Mateus: José, filho de Davi, não tenha medo de levar Maria para você como mulher, porque o que nela se concebeu é do Espírito Santo. Ela vai dar à luz um filho e ela vai pôr o nome de Jesus, porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. E qual foi a resposta de José? José se endureceu? José ficou endurecido diante do apelo do Espírito do Senhor, usando aquele sonho, um anjo que tinha aparecido para ele? Não. O que José fez? José acordou do sonho e fez o quê? O que, irmãos? Diga, obedeceu. Diga mais forte, obedeceu. Eu sabia que você sabia disso. Sabia. Obedeceu. Ele obedeceu. Ele sai dali para obedecer. Numa época, irmãos, em que ele estava confuso, tinha muitas incertezas, as coisas, as vozes estavam incomodando ele, pressões. Você imagina a pressão que vinha sobre José? O que seria? O que os outros pensariam a respeito dele? O que as pessoas levariam em consideração José? A sua reputação, o seu futuro, tudo isso. Mas quando ele recebe uma direção de Deus, ele não se limita aos seus conceitos, ele obedece a palavra de Deus. Hoje, nesse dia da Bíblia, meu irmão, a maior presente que você pode dar a Deus no dia da Bíblia é levar em consideração a voz que Ele tem liberado sobre você. Não há como você dizer que Deus não está falando, porque a Bíblia diz lá em Isaías 30, 21, que sempre, quer a gente volte para a direita ou para a esquerda, há uma voz por detrás de nós dizendo, esse é o caminho, seguir por ele. Você que tem o Espírito do Senhor, você precisa dar ouvidos, estar sensível à voz de Deus. Deus fala na leitura da palavra, na meditação da palavra. Como que você quer ouvir Deus? Só através de profetas, alguém que chegue para revelar alguma coisa a você? Se dedique na palavra, vá para a oração. Talvez aqui durante o louvor, Deus estava falando com alguém. Quando você lê um livro, quando você assiste um filme com uma moral cristã, não gaste seu tempo com bobeira. Encha-se da palavra de Deus, através de sonhos, de visões, de profecia. Quando você conversa com alguém mais maduro, quando você está num GT, um líder que fala com você, te dá um direcionamento. Ah, meu irmão, quando você está servindo alguém, quantas vezes Deus já falou comigo quando eu estou servindo alguém e Deus começa a falar comigo, o quanto Ele tem me abençoado, o quanto eu sou privilegiado em algumas coisas. Quanto mais eu dou, mais o Senhor faz vir até mim. Sabe, João 8,47 diz, aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. João 8,47, guarde esse versículo. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Olha que forte. Só não ouve a Deus quem não pertence a Deus. Meu irmão, a boa notícia é que se o teu coração ainda não é do Senhor, ainda há chance de você fazer isso hoje. Se você crê, você pode ver a glória de Deus hoje. Você pode ter uma experiência com Deus hoje. Se submeta à palavra do Senhor. E por último, como que eu e você vamos experimentar milagres da parte de Deus? Como que nós vamos avançar aprendendo com a experiência de José? Primeiro, perdoando. Segundo, ouvindo a voz de Deus. Obedecendo, colocando em prática. Não é só dar ouvidos, mas é colocar em prática. E terceiro, se arrisque e viva por fé. Essa palavra, meu irmão, enquanto eu estou falando desse terceiro ponto, eu tenho certeza que para o final do ano de 2021, tem muita gente precisando ouvir essa palavra. Se arrisque, não temas. Não temas. Não temas. Sabe, meu irmão, o temor rouba de você a possibilidade de você caminhar adiante.
O temor aborta os planos futuros de Deus sobre a tua vida. O temor te prende com amarras de ansiedade. O temor destrói a sua fé. Meu irmão, o temor destrói com a sua vida cristã. Quem teme não conhece a Deus. E não é um temor de chegar numa pirambeira e temer se jogar de lá. Não estou dizendo desse medo que é sadio, que nos proporciona segurança, mas eu estou dizendo um medo que bloqueia você. Tem gente que tem medo de se entregar a Jesus, tem medo de se batizar, tem medo de se casar, tem medo de avançar, tem medo de investir, tem medo de se doar num relacionamento, tem medo de ter filhos, tem medo de abrir um negócio, tem medo de se lançar numa faculdade. Meu irmão, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo. Nesse ano de 2021, você não vai terminar bloqueado pelo temor. Você vai se arriscar em Deus, porque quem se entrega a Ele, mesmo sem ver, por fé, experimenta milagres. José sai para proteger a promessa. Veste a camisa do negócio. Ele não fica de longe. Ah, Senhor, eu só estou aqui à base da troca. Se o Senhor fizer mesmo, eu estou junto. Se eu ver alguma coisa estranha, eu pulo fora. Não, quando Deus disse para ele, vai nascer Jesus, vai perdoar os pecados, sabe o que ele faz? Ele veste a camisa. Quando o governador se levanta para matar todo mundo, quando lá no capítulo 2, tem um desejo de matar 2 anos para baixo, para que o rei não viesse. Maria está grávida. Sabe o que José faz? Vamos embora para o Egito. Sobe aqui em cima da mula. Vou te carregar até lá. Não, vamos, vai dar certo. Nós vamos proteger essa promessa. Isso aqui não importa. Está todo mundo falando de mim por aí. Está todo mundo dizendo coisas a meu respeito. Está todo mundo às vezes, porque a notícia já correu. Barriga não se esconde. Maria estava grávida. As coisas estavam acontecendo. Sabe o que ele faz? Ele se arriscou. Ele disse, Deus está nesse negócio e eu não vou levar em consideração a minha reputação. Eu não vou levar em consideração as coisas que alguém pode falar. Eu não sei se tem provisão, se não tem provisão. Eu estou debaixo da palavra de Deus. Porque aquilo que Deus começa, Ele mesmo termina. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Às vezes o medo, eu não vou começar nada. Se Deus liberou uma promessa para você começar algo, comece. Porque aquilo que Ele começa, Ele mesmo é que dá o aval. Ele garante até o final. Pode não ter o hotel 5 estrelas, pode não ter a casa de luxo, pode não ter o melhor que na sua concepção seria, mas Deus tem a capacidade de fazer um estábulo, um hotel 5 estrelas para nascer o Salvador. Portas que se fecharam, Deus já tinha o lugar certo, a hora certa, a cidade certa. Deus já tinha tudo no controle das suas mãos. Você guiado pelo Espírito Santo, você não precisa temer, meu irmão. Deus vai levantar você, Deus vai honrar você. Não temas. Tem muita gente aqui temendo. Sabe o que a mídia está conseguindo de novo agora no final do ano? Trazer um bando de temor para dentro da sua casa, para dentro da sua alma de novo. É notícia atrás de notícia. Sabe o que significa? Que as festas vão vir aí. Cuidado, você vai fazer qualquer coisa, cuidado, seja prudente. Eles precisam dar um culpado para as coisas que eles estão deixando. Ninguém está cancelando festa nenhuma e começa a dizer, agora vem o Omicron, vem não sei quem, para poder agora amedrontar. Eles têm que botar a culpa em alguém, porque quando acabar essas festas, pode ter certeza que a mídia vai vir com força, trazendo o coronavírus de novo até a época da eleição de novo. Até a época da eleição, nós vamos ficar aqui nessa luta de fecha isso, fecha aquilo, toca aqui, sabe por quê? Porque há um movimento das trevas para tomar conta do nosso país, mas o nosso país é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. O que vai acontecer no Brasil, a esperança não é político, a esperança não é o presidente que está agora, nem o outro que vai vir. A nossa esperança é saber que os planos do Senhor não serão frustrados sobre essa nação. E sabe o que está acontecendo? Está um bando de crentes se alimentando de medo de novo. E aí, irmãos, isso vai privar você, vai impedir você, vai segurar você, mais uma vez, para que você ponha os teus olhos naquilo que você vê e não naquilo que Deus está liberando sobre a tua vida. Meu irmão, eu estou dizendo aqui, você tem que ser prudente? Tem sim, mas você é homem e mulher de fé. Amar a Deus e obedecer a Deus é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para nós. Nos importa é obedecer a Deus e não a homens. É isso que a palavra de Deus diz. Arrisque-se. Noé, quando recebe o planejamento do barco,
nenhuma gota de chuva ainda tinha caído. Abraão, quando recebe o recado, então, para que ele entregasse o seu filho, nenhum cabrito tinha aparecido pelo meio do caminho. Irmãos, nós temos o nosso próprio Jesus, que decidiu se entregar até o final, se doando naquela cruz por nós, porque o final disso tudo seria milagre. Eu quero declarar sobre a tua vida, meu irmão, que você está vivendo o milagre da ressurreição. Ainda que aquilo que você entregue pareça morrer, Deus vai fazer os seus planos se cumprirem sobre a sua vida. Se coloque diante da presença do Senhor. Nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus. Se coloque de pé. Quem sabe nessa noite você está precisando viver um milagre na sua vida. Quem sabe nessa noite você está precisando tomar uma decisão em Deus. Quem sabe nessa noite você está buscando uma direção do Senhor e o Espírito Santo está falando com você aqui nessa noite. Eu tenho certeza, enquanto eu estou ministrando, que não só está sendo as minhas palavras, a minha boca, mas está sendo a boca de Deus aberta sobre nós, liberada sobre esse lugar. Eu sinto, meu irmão, uma presença viva de Deus nesse lugar, fazendo conosco assim como o Senhor fez com José, não deixando que ele abrisse mão do maior milagre da sua história e da nossa história. Quem sabe hoje José nem teria sido mencionado na palavra, porque alguém teria sido levantado no seu lugar. Essa é a história que você quer viver? Você quer abrir mão do milagre que Deus quer fazer em você e através de você, e que a tua história seja passada para alguém que Deus olhe, Deus ache no meio da multidão e diga: eu preciso de alguém que creia junto comigo. Eu sei que nessa noite você chegou aqui debaixo de muitas acusações. Talvez você se sente pequeno diante dos desafios. Talvez você abriu mão dos planos de Deus para agradar a pessoas. Você disse não para o Senhor porque você não quer causar nenhum dano. Mas, meu irmão, aquele que não abre mão de pai, de mãe, de esposo, de esposa, de filho, de futuro, de tudo que tem, por amor a Jesus, não pode ser discípulo de Jesus. É preciso se arriscar. É preciso viver por fé. E isso só acontece quando alguém conhece o verdadeiro amor. Quando você se apaixona por Ele. Quando você olha para Ele, você não consegue enxergar nada mais do que Ele. Enquanto outras vozes estiverem governando a sua vida, sim, você vai nutrir alguns rancores no seu coração. Sim, você vai ouvir a voz de outras pessoas. Sim, você vai temer. Você não vai entender os planos de Deus. Mas quando você se encaixar, meu irmão, Jesus nascendo em nós produz isso. Ninguém que tem contato com Jesus, ninguém que vê o Mestre, ninguém que convive com Ele pode continuar sendo a mesma pessoa. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo nessa noite, mas se coloque diante da presença do Senhor.